Boa tarde, eu sou Paulo Werneck, sou jornalista, editor da revista 451. Estou aqui para fazer a mediação dessa conversa, que para mim é uma honra muito grande, com o grande autor Mathieu Landon, que é um dos principais autores franceses da atualidade. Mathieu Landon tem 2 livros que estão sendo lançados, né? Um deles saiu já faz alguns meses, Hervelino, ou Hervelino, não sei como... Hervelino. E este livro, O que Amar Quer Dizer, que tem sua segunda edição já publicada no Brasil, um pouco menos de 10 anos depois da primeira edição, que foi lançada em 2014 pela Cosac Naif. O tema dessa conversa de hoje é sobre a amizades intelectuais, é esse o tema, né? Então, nós vamos falar um pouco desse tema que permeia os livros do Mathieu Landon e outros também, inclusive do próprio Hervé Guibert, que foi recentemente publicado no Brasil. Ele teve o seu livro, talvez o livro mais importante, pelo menos que ele é mais conhecido, publicado pela editora Todavia, e que conversa muito com esse livro aqui. Antes de entrar no tema mais particularmente aqui da nossa conversa, eu queria lembrar que essa sala, esse prédio, já receberam um dos personagens desse livro, que é o Michel Foucault. Ele já deu aulas aqui nesse prédio no ano de 1965, um ano depois da ditadura brasileira ser instaurada, mas antes ainda do período mais sombrio. E ele deu aqui aulas que resultariam no ano seguinte no grande livro, na grande obra-prima, que é As Palavras e as Coisas. Então, a gente fala aqui nessa sala onde ele talvez tenha dado aulas, ou certamente esteve. É uma coisa que eu gostaria de sublinhar. Eu queria, então, dar boas-vindas ao Mathieu. Seja bem-vindo, Mathieu. Soyez bienvenue. E a Marli, nossa tradutora. Marli, muito obrigado pela tradução. E, bom, a gente vai falar desse tema. Eu queria também que vocês se sentissem à vontade para, quem quiser falar alguma coisa, perguntar para o Mathieu, que isso tenha menos o ar de uma conferência e mais de uma conversa entre amigos, como é o tom dos livros do Mathieu Landon. Eu queria começar perguntando ao Mathieu o que fez, o que te moveu a escrever esse livro, O que Amar Quer Dizer, né? É um livro de memórias, é um livro literário, mas ele tem a memória como o grande material, matéria-prima. Queria te perguntar o que te motivou a escrever esse livro, por favor. C'est de quel livre il s'agit? Ce que me veut dire. Depuis longtemps, j'avais envie d'écrire sur la rue de Vaugirard. Ces mots, la rue de Vaugirard, représentaient pour moi et quelques amis proches l'appartement de Michel Foucault. C'était une chance pour nous tous de connaître Michel Foucault. On était conscients que c'était une chance. On avait 23 ans, il en avait une trentaine de plus, et on voyait que ça nous faisait du bien de le connaître. Et il s'était passé une chose supplémentaire, c'est qu'un jour, avant de partir pour donner des cours à Berkeley ou à São Paulo, je ne sais plus, il me propose d'habiter l'appartement sous le prétexte d'arroser les plantes qui sont sur le balcon. Et... Pardon. Peço desculpas por interromper o autor. Então, respondendo à pergunta sobre o que o moveu, é uma questão antiga, faz muito tempo, e as memórias da Rue de Vaugirard, para mim, diz ele, uma alegria, uma lembrança querida do apartamento do Michel Foucault, e uma sorte com a consciência de ter sorte na época, porque na juventude dos 23 anos, Michel Foucault, uns 10 anos a mais, talvez, aquilo já fazia bem. E um dia houve a chance suprema, Michel Foucault o convidou a regar as plantas, com aspas ou sem, enquanto ele partia, talvez para São Paulo, talvez para Berkeley, para dar cursos.
Et donc, en fait, je me suis installé dans une partie de l'appartement, un ami à moi dans une autre partie. Et puis, on a passé l'été là avec tous nos amis. On avait un autre ami qui travaillait juste à côté. Puis, petit à petit, plein d'autres amis sont venus. Hervé Guibert habitait, par coïncidence, juste à côté. Ce qui fait que je pouvais, comme c'était l'été, les fenêtres ouvertes, quand j'étais sur le balcon, je pouvais lui parler du balcon en criant, certes. Mais donc, on s'est retrouvés là comme une bande, comme un groupe. Et c'était une époque où on prenait, pas Hervé, mais où on prenait beaucoup de drogue, d'acide, de LSD. Et cet appartement était un cadre magnifique pour faire ça. Et on a commencé à y vivre beaucoup d'aventures qu'on n'aurait jamais vécues sinon dans cet appartement de Michel Foucault, mais en l'absence de Michel Foucault. Merci. Então, instalados naquele apartamento, eu ocupando uma parte do apartamento, diz ele, um cômodo, um outro amigo ocupando outra. Pouco a pouco, os amigos foram se chegando, criando aquele ambiente no qual, inclusive, havia possibilidade de, ainda que aos gritos, né, se comunicar com Hervé Guibert pelo balcão, porque ele morava bem ali, ao lado, era fácil. Então, aquele grupo, aquele bando de amigos, né, teve um ambiente muito propício à amizade e ao convívio, também facilitado, porque, na época, nós usávamos drogas, umas tantas, LSD, mas não só, o Hervé Guibert não, né, e isso na ausência do Michel Foucault, mas o uso das drogas propiciava, evidentemente, uma inspiração outra. Et pour moi, ça a été, cet été, c'était en 1978, a changé ma vie. J'ai rencontré 3 personnes, Michel Foucault, Hervé Guibert et Gérard, un autre ami qui est encore vivant, par chance, et pour qui j'ai écrit dès 1986 un livre qui s'appelle Le livre de Jim Courage. En 6 semaines, j'ai rencontré ces 3 personnes, toutes les 3 dans l'appartement de la rue de Vaugirard, parce que j'étais dans cet appartement parce que mon amant de l'époque vivait dans le studio qui était contigu à l'appartement. Et c'est comme ça que j'ai donc rencontré aussi Michel Foucault. Et Michel Foucault a voulu que je rencontre Hervé Guibert et nous a invités à une fête. Et Gérard était un ami d'adolescence de mon amant. Et il venait de passer 18 mois en Inde, en Afghanistan, à faire la route, comme à l'époque. Et un jour, il revient, il ne savait pas où trouver Thierry, ce garçon qui était mon amant. Il se dit, il doit être là, rue de Vaugirard. Et il sonne un jour au milieu de la nuit. Et j'étais là avec Thierry. C'est comme ça que je l'ai connu, ce qui m'a permis de dire que le lit de Thierry, pour moi, a été un site de rencontre à lui tout seul. Eis a explicação de por que a cama do Thierry foi ponto de encontro privilegiado. Como é que foi isso? Naqueles anos, em 68, um ano que mudou minha vida, eu tive a oportunidade de conhecer Michel Foucault, o Gérard, um amigo felizmente ainda vivo, ao qual eu dediquei um livro chamado em 1986, escrevi um livro para ele, e o Hervé Guibert. E isso tudo teve todo esse tipo de encontro, além das aventuras, né, das quais eu já falei anteriormente, isso tudo me foi propiciado por aquele espaço de convívio que foi esse apartamento, e até porque o meu amante da época, o Thierry, vivia num estúdio bem ao lado, né, e o Foucault é que propiciou o meu encontro, o meu conhecimento, ele fez questão que isso acontecesse com o Hervé Guibert, e o Gérard tinha sido havia todo um grupo, né? O meu ex-amante, amigos, o ex-amante que tinha ido passear na Índia, no Afeganistão, na época aquela noção de pegar a estrada, e uma bela noite ele toca no meio da madrugada a campainha procurando pelo Thierry, né? Esse amigo que era amante do Thierry. Eis como ele fechou, ele aqui presente, claro, o raciocínio com o que a cama comum propiciou, né? Porque o Thierry entrou, e se vocês já leram o livro, vocês sabem de que passagem ele está falando. Et
il s'est passé 1000 aventures dans cet endroit. On a pris de la drogue sans Michel Foucault, avec Michel Foucault, parce que j'y allais aussi quand il était là. Je pense que je l'ai connu en 78, il est mort en 1984. Je pense que j'ai dû passer pas loin d'1 an dans l'appartement en son absence. Et quand je racontais tout ce qui s'était passé à des amis rencontrés après, ils étaient extrêmement intéressés. Et moi, j'ai voulu faire un livre que j'aurais appelé Rue de Vaugirard sur l'appartement et ce qui s'y passait. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé par faire un livre dans mon esprit qui s'appelait Rue de Vaugirard, mais ça ne marchait pas. Autant quand j'en parlais, tout le monde était intéressé, autant quand j'ai écrit cette partie, je sais pas, ça ne prenait pas, c'était pas du tout vivant, joyeux comme ça devait l'être malgré la mort de Michel. Et j'y arrivais pas. Et je me suis rendu compte qu'il fallait faire autre chose que ça, qu'il fallait intégrer d'autres éléments de ma vie, qui j'étais, ce jeune bourgeois qui avait jamais pris de drogue, qui arrivait, qui rencontrait un mode de vie tout à fait différent, qui était marqué par le poids culturel aussi de son père, de mon père, quoi, qui était un éditeur français très important, l'éditeur, je le dis à chaque rencontre, de Samuel Beckett, Marguerite Duras, Claude Simon, Alain Robbe-Grillet, qui fait qu'il avait un poids culturel, peut-être même malgré lui, mais pas toujours malgré lui, qui pesait sur moi de fait. Je m'interromps un instant. Merci, désolé. Então, voltando ao ponto das aventuras, né? Então a droga, claro que Michel Foucault voltou depois de algum tempo, a droga ou as drogas com ele ou sem ele. Ele que morreu em 84 e do qual eu quis falar num livro que se chamaria Rue de Vaugirard, mas que acabou não dando certo, porque quando eu falava com os amigos, né? Então, 1 ano sem a presença do Michel Foucault, quando eu quis contar tudo sobre a ausência dele e após isso, a presença dele, todo mundo se interessava. Mas na hora de escrever não deu tão certo assim, não era divertido, não tinha espírito, e apesar da morte do Foucault, aquilo não rolou. E eu entendi que era preciso integrar outros elementos àquele relato. E esses outros elementos deveriam ser forçosamente também parte de mim, eu que era um burguês e que nunca tinha experimentado droga até então, e que tinha, por exemplo, um pai, um editor importante, um editor que editava Marguerite Duras, Samuel Beckett, entre outros, e cujo peso não existia só no mercado editorial, mas sobre mim também. Et donc, en fait, l'histoire que j'avais à raconter, c'était pas juste l'histoire de cet appartement, c'était l'histoire de cet appartement comme libération, d'une certaine façon. Et pour raconter la libération, il fallait raconter sinon l'emprisonnement, du moins les liens. Et donc, j'avais à remonter plus loin, j'avais à raconter d'où je venais, et en vérité, la rue de Vaugirard est restée la partie centrale du livre, mais juste centrale. Il y a des parties avant, il y a des parties après. C'est la partie la plus importante en taille, mais j'ai l'habitude de dire qu'en fait, Michel Foucault est une des rares personnes qui faisait le poids culturellement par rapport à mon père. Mon père ne pouvait pas prendre Michel Foucault de haut comme il était prêt à le faire pour beaucoup de gens en s'estimant le représentant de tous les auteurs dont il était l'éditeur. Et donc, ça a été, oui, Michel Foucault, l'amitié de Michel Foucault, l'enseignement de Michel Foucault, même si ça ne se présentait pas du tout comme ça, puisque j'imaginais pas qu'il m'enseignait, je vivais juste une amitié. Mais
cette relation a été un élément primordial de ma vie et libérateur. Et comme je dis aussi, c'est une histoire qui est l'histoire que tout le monde, je pense, a ressenti, de comment un ami peut vous faire comprendre l'amour des parents et comment cet amour peut être pesant et comment il peut vous en délivrer. Il se trouve juste que cette histoire universelle, je l'ai peut-être vécue avec une finesse supplémentaire ou la mener plus loin que la plupart des gens le font, du fait que mon père était Jérôme Lindon et que l'ami était Michel Foucault. Então, esse relato primeiro sobre a Rue de Vaugirard foi transformado num relato onde a Rue de Vaugirard continuou sendo um ponto central, um ponto importante, o elemento, inclusive, textualmente maior, mais denso, mas que contou com o que vinha antes e o que vinha depois, porque ali foi necessário, então, contar de onde eu vinha. Por que aquele espaço daquele apartamento do Michel Foucault foi, para mim, uma libertação? Porque se há libertação, houve prisão. Então, que prisão foi essa? Para já, porque o Michel Foucault tinha, já na época, uma estatura que não permitia que meu pai o olhasse de cima para baixo, como costumava fazer com as pessoas que ele editava, se não todas, pelo menos a maioria. Então, o Foucault já tinha um peso dele. Então, contrariamente a outros, além disso, eu aprendi muito com a amizade dele, com o convívio, com tudo que ele me transmitia sem que eu tivesse consciência de estar aprendendo. E essa relação com ele foi, então, primordial na minha vida. Porque, como todo mundo, muitas vezes a gente passa pelo contato com um amigo que nos ensina, inclusive, o que é o amor da nossa família, o amor dos nossos pais, que nós temos, inclusive, que ultrapassar. Mas eu passei por tudo isso com a finesse que me propiciou o contato com alguém como Michel Foucault, além do peso do senhor meu pai. Alors que ce soit un roman ou des mémoires, c'est un peu comme est-ce que c'est amitié ou amour, peu importe, ce qui compte c'est de le vivre, mais j'ai une manière de le définir, de dire c'est comme si j'écrivais une autobiographie dont je n'étais pas le personnage principal. Une autobiographie dont je ne suis pas le héros. Oui, voilà. À la manière, dirais-je, un peu des narrateurs de Henry James qui sont présents dans le texte, mais qui racontent une histoire dont ils ne sont pas le principal protagoniste. Então, esse relato de memórias eu fiz com a Henry James, ou seja, o autor que não é protagonista. Então, esse romance é um romance de memória, ou de memórias no plural, mas o que importa é como aquilo tudo foi vivido, foi vivenciado. O que me permitiu justamente não ser protagonista da minha própria história no meu relato. J'ai le sentiment d'avoir répondu à la question Sem dans dúvida. tous ces détails. Sans doute. Mas você fala dessa presença do seu pai, que desde as primeiras páginas de O que Amar Quer Dizer, ele aparece e não tive a impressão como leitor de que você estava planejando um ciclo narrativo que chegasse nesse último livro seu, Une Archive, que espero que seja publicado pela editora Nós, que é o livro que trata mais frontalmente do seu pai. Então, eu quero te perguntar se por esses livros e pelos amigos que vão te ensinando o que Amar Quer Dizer, que é um pouco essa constelação de amizades que vão permitindo se aproximar do seu pai, talvez por um outro lado, uma outra abertura. Eu queria saber se esse ponto de fuga, que é o livro
que é o livro sobre o seu pai, se ele já estava um pouco no horizonte quando você estava escrevendo isso aqui. Porque retrospectivamente parece um projeto, né? Mas non, pas du tout. C'était pas du tout un projet. En plus, j'ai publié cette année un livre qui s'appelle Une archive, qui est vraiment autour de mon père, formant comme une sorte de trilogie, mais j'avais pas du tout le projet. Je vous dis, au début, mon projet, c'était d'écrire sur la rue de Vaugirard. Ça s'est agrandi comme un arbre, enfin de tous les côtés, pour faire ce livre. Ensuite, je ne pensais pas du tout écrire autour d'Hervé Guibert pour diverses raisons, dont l'une est que c'était très difficile d'écrire sur la vie d'Hervé Guibert parce qu'il l'avait fait lui-même. Et je n'allais pas entrer en concurrence avec lui sur ce sujet en plus. Non, je sais pas, j'avais jamais eu ce projet. En plus, je suis pas forcément favorable à ce genre de choses, à ces livres, comme on dit, hommage, alors que je dis c'est très difficile de rendre hommage à des écrivains puisque c'est leur propre livre, leur rendre hommage. Enfin, ça serait présomptueux de vouloir rendre hommage de cette manière à Michel Foucault ou à Hervé Guibert. Et puis, je sais pas, les années passant, ça s'est trouvé. J'y reviendrai. Sobre o último ponto, ele vai voltar aos anos que vieram depois, você entendeu? Mas a resposta é não. De maneira nenhuma, não havia um projeto, não havia uma linha, né, que levasse a isso no final, até porque este ano agora é que ele escreveu um livro chamado Um Arquivo, completando a trilogia. E esse livro, sim, fala do meu pai, diz ele. Mas, repetindo, a intenção era falar da Rue de Vaugirard e aquilo foi crescendo como uma árvore. Eu não pensava escrever sobre o Hervé Guibert, até porque ele já tinha feito isso e eu não ia me meter a concorrer com ele. Também não sou favorável a escrever livros em homenagem a alguém. Não faria isso relativamente a Michel Foucault, né, porque considero isso presunçoso. Ils sont les êtres que j'ai aimés, qui sont disparus, même disparus, restent associés pour moi à quelque chose de joyeux, comme je disais aussi. Et donc, pour que juste il me faut du temps pour écrire dessus, parce que sur le moment, quand les êtres qu'on aime meurent, il y a juste le chagrin. Et parfois, des écrivains arrivent à écrire sur ce chagrin, mais moi pas. Et il faut que la joie de les avoir connus devienne largement supérieure au chagrin de les avoir perdus. Et pour ça, il faut beaucoup de temps. Et donc, c'est pour ça que oui, que le livre sur Michel est paru 27 ans après sa mort et celui sur Hervé Guibert 29. Et celui sur votre père? Mon père, il est paru 22 ans après. Mais on peut dire d'une certaine façon, il y a quelque chose de différent avec mon père parce que c'est dans l'ordre. Il est mort relativement jeune pour l'époque, mais malgré tout, il avait 75 ans. Et puis, on s'attend à ce que son père meure avant soi. C'est malgré tout plus dans l'ordre des choses. Hervé Guibert et moi, on est nés la même année. Il est mort en fin 1991. Michel Foucault avait 29 ans de plus qu'Hervé et moi. Mais il est mort à un âge que j'ai dépassé depuis 11 ans déjà. Parabéns. Oui. Sim, sobre essa questão, o ponto é que eu estou escrevendo de pessoas que eu amei, de seres que eu amei e que desapareceram. E a questão é que, apesar de eles terem morrido e terem desaparecido, isso permanece como uma lembrança alegre em mim, mas é preciso tempo
para ultrapassar a mágoa. Tem gente que consegue escrever na dor da perda. Eu não consigo, diz ele. Eu preciso que a mágoa, que a dor, né, possa ser menor do que a alegria do convívio foi no passado, para poder escrever sobre eles. Então, Foucault, 27 anos depois da morte dele é que eu pude escrever. Hervé Guibert, 29 anos. Né? E meu pai, 22 anos, apesar dele ter morrido relativamente jovem, com 75 anos, mas a gente espera que o pai da gente morra. Não é o caso dos amigos que morrem precocemente. O Hervé Guibert foi em 91. Né? O Foucault era 29 anos mais velho. Quer dizer, tem toda essa questão, se eu tiver que resumir, da mágoa que tem que se tornar menor do que a alegria para que eu possa escrever. J'ai le sentiment, à tort ou à raison, d'être une personne assez rieuse. Et j'ai le sentiment que rien n'a démenti que les gens, souvent, c'est avec moi qu'ils ont la relation la plus rieuse qu'ils ont. Et j'ai le sentiment que c'était le cas et pour Michel Foucault, et pour Hervé Guibert, et pour mon père. Et donc, c'est ça aussi que je veux rendre d'une certaine manière. Et je crois que c'est aussi un enseignement, si on peut dire, que d'avoir pu que le rire et la joie aient survécu à toutes ces catastrophes. E porque o riso e a alegria são algo que devem sobreviver a todas essas catástrofes e perdas, né? Porque eu mesmo sou uma pessoa que ri muito. E eles três, Foucault, Hervé Guibert e meu pai, riram muito comigo. Eu sou para as pessoas alguém que ri. Então, eu quero manter isso, eu quero devolver isso, entregar isso à memória e ao relato. Muito bem. Esse período justamente que está entre 78 e 84, que é quando você conhece o Foucault e quando ele morre, ficou muito na história como um período terrível no sentido da emergência da AIDS e do fim da utopia dos anos 70. Mas os seus livros transpiram uma certa utopia que estava nascendo ali, que vocês pareciam estar criando, talvez sem uma intenção tão clara, mas que essa vida em comum, nesse apartamento e as possibilidades que eles abriam, que essa vida abria, é uma coisa que ficou para você, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre esse momento cultural que foi os anos 80 em Paris, o jornalismo também faz parte disso. Você também tem um livro de memória sobre a sua passagem pelo Libération. Enfim, e esse retrato muito rieux, como é que se diria em português de sorridente? É um retrato muito vivo, pulsante, bonito, de um período que, na memória da cultura, fica como muito difícil, né? Quand le sida est apparu, on ne se rendait pas compte encore qu'il apparaissait, que ça allait être ce que ça allait devenir. Michel Foucault est une des premières personnes mortes du sida. Ça couvait, on en parlait, on ne savait pas bien ce que c'était. En France, en tout cas, le milieu homosexuel faisait comme si ça n'existait pas, comme si c'était une invention complotiste pour lutter contre les homosexuels, que c'était Libération ayant une fois titré par erreur le cancer gay, tout le monde en avait fait ses choux gras comme d'une idiotie, d'une invraisemblance absolue. On ne se rendait pas compte, mais je ne sais pas, moi je suis d'un naturel assez prudent et j'ai fait attention, je ne sais pas, dès qu'il en a été question, mais surtout, ça m'intéresse ce que vous dites, comme je raconte sans en avoir conscience, quelque chose de ces années-là, parce que non seulement je n'en avais pas conscience, mais j'ai trouvé que je ne suis pas du tout la personne pour le faire.
en 78, j'avais 23 ans, ce qui, bien sûr, est très jeune, mais la plupart des jeunes gens avaient fait des expériences bien avant moi. J'avais pris aucune drogue avant. J'ai pris le LSD. Ensuite, on avait pris de l'opium qu'un autre ami rapportait de Thaïlande. Et je me souviens, ça m'est revenu qu'après, je ne le raconte pas dans le livre, alors que je lui aurais mis sinon, moi, j'étais un jeune homme très comme il faut. Je ne buvais pas d'alcool, je ne buvais pas de café, je ne fumais pas, je ne sortais pas non plus avec les filles. Et une fois, Michel Foucault m'avait dit ça, pas d'alcool, pas de cigarette, pas de café, juste le LSD et l'opium. Quel snobisme. Et je vous laisse. Désolée. Sobre essa questão, pardon. A última frase foi boa demais, desculpem, é terrível. Mas o Foucault disse a ele que snobismo esse seu, né? Você é um rapaz todo comportado, todo direitinho, né? Não toma café, não frequenta as moças, não bebe álcool, só LSD e ópio. Que coisa! Foi isso que nos fez rir. Mas por que isso? Porque, respondendo à sua pergunta sobre a consciência da AIDS na época, não, nós não tínhamos consciência, né? O Foucault foi, como todo mundo sabe, um dos primeiros a morrer de AIDS, né? E nós não sabíamos sequer o que era. E o Libération ainda teve um título infeliz, uma publicação, o câncer gay. Então, o meio intelectual francês meio que fazia de conta que aquilo era mais do que tudo um complô contra os intelectuais. Ninguém sabia muito bem. Mas eu trato de tomar muito cuidado com isso e eu falo, mesmo sem ter tido consciência, eu não sou a pessoa mais indicada para falar. Por quê? Porque, na época, eu era esse rapaz bem comportado e eu tinha só 23 anos. A minha vivência não era plural. Mas só, desculpe, pardon, mas na Flip, em Paraty, em 2014, você declarou para a plateia que era muito fácil fazer amor com você naquela época. Ah oui. Oui, mais c'est une période où c'était très facile pour des garçons à Paris. Oui, enfin, c'était pas un exploit, oui. C'était, oui. C'était très facile et le sida a rendu les choses plus rares, quoi, oui, plus compliquées. Mais c'était une époque, je pense, dans tous les pays, enfin, au Brésil comme aux États-Unis, où il y avait des lieux pour que les garçons puissent coucher entre eux très facilement, parce que c'était une époque, si j'ose me faire cette blague assez différente d'aujourd'hui, où faire l'amour était ressenti comme quelque chose d'agréable. Sim, respondendo à sua pergunta, era fácil sim fazer amor comigo, até porque não foi nenhum grande feito meu, né? A AIDS é que tornou tudo mais raro, mais complicado, né? E na época, diferentemente do que hoje, né, havia lugares, não só na França, como em qualquer lugar nos Estados Unidos, aqui, lugares específicos para que os rapazes pudessem fazer amor entre si. Mais malgré tout, c'est comme pour le reste, je ne me sentais pas du tout un précurseur, au contraire, je me sentais en retard. Plutôt, les gens avaient commencé avant moi, dans les années 60-70. Moi, c'était la fin des années 70, le début des années 80. Donc, je n'avais pas du tout, et je ne l'ai toujours pas d'ailleurs, le sentiment de représenter une génération ou quoi que ce soit. D'une part, parce que je ne me sens pas représenter quoi que ce soit ou qui que ce soit d'autre que moi, et d'autre part, si quelqu'un devait malgré tout le faire, il me semblait que je ne serais pas du tout la bonne personne. Et d'ailleurs, il me semble que je ne suis pas du tout la bonne personne, mais peut-être que mes livres sont les bons livres pour ça. C'est autre chose, mais c'est autre chose. Então, continuando a comentar a sua pergunta anterior, eu nunca me senti um precursor.
de maneira nenhuma, né? Até porque eu estava atrasado. Eu comecei com tudo isso no final dos anos 70, início dos anos 80, e muita gente já vivenciava tudo isso muito antes de mim. Então, eu insisto, eu não represento nada, eu não sou a boa pessoa, não sou a melhor pessoa para falar disso tudo, mas os meus livros, sim, são o melhor relato sobre tudo isso. Uma coisa que chama muito a atenção é o seu tom de evitar a homenagem no sentido grandioso, né, do termo. Você fala, inclusive, que a convivência com Foucault foi importante não porque ele te deu lições como um mestre faz para um discípulo, mas como alguém que simplesmente pensava nos seus problemas de Mathieu, né? Mathieu contava as suas questões e ele se interessava, né? É um tipo de amizade que você falou da época, você fez a sua piada sobre o sexo nos dias de hoje, mas a amizade também hoje, por vezes, parece mais raro esse tipo de momento desinteressado, em que não tem nada de trabalho, não tem nada de vaidade literária, quer dizer, é uma amizade que se resumia a regar as plantas, mas que, na verdade, nem isso era... você até revela um spoiler, eles matam as plantas do Foucault, eles acabam não cuidando direito. Então, eu queria te perguntar sobre isso, se hoje você acredita na viabilidade... se essa amizade desinteressada, vamos chamar assim, se você sente que também mudou na cultura contemporânea. E também queria te perguntar se você deixou alguém para regar suas plantas em Paris enquanto você estava aqui no Brasil. J'ai un arrosage automatique. Vocês entenderam o spoiler, né? Teve planta que morreu, as plantas do Foucault morreram, então. Mais c'est sûr que si c'était très facile de faire l'amour avec moi, c'était plus difficile de créer des amitiés avec moi. C'est pour ça aussi que c'était si extraordinaire pour moi, c'est parce que j'avais beaucoup de mal et que j'étais une adolescence très solitaire, une jeunesse très solitaire, jusqu'à ce que je rencontre une amie par qui je rencontre tous ces garçons et que je passe cet été 1978 à commencer à apprendre ce que c'est que d'avoir des amis. Merci. Então, sim, né? Confirmando o seu spoiler, as plantas morreram e por isso é que eu tenho um sistema automático para regar as plantas, para que isso não aconteça com as minhas, né? E se eu sou alguém fácil com quem se faz amor, né? Com a amizade não foi sempre assim. Eu tive uma juventude triste, uma juventude solitária, até conhecer em 68 uma amiga que me propiciou o conhecimento de todos aqueles amigos tão queridos, né? Então, isso foi o aspecto extraordinário na resposta do que você perguntou. Là-dessus, malgré tout, avoir des amis, des amours, je ne sais pas, parce que je ne sais pas ce que ça peut être aujourd'hui, mais de toutes les manières, chaque relation est originale, quoi, et donc, je ne sais pas comment on dit... quand j'entends sur les jeunes d'aujourd'hui aussi qui font plus ceci ou qui font plus cela, comme les jeunes, enfin, il me semble que chaque génération invente sa manière d'être jeune et que dans cette manière d'être jeune, il y a cette façon de se faire des amis qui est d'une certaine manière, c'est pas entièrement exact, mais qui est lié à la jeunesse aussi, peut-être plus même que les relations amoureuses. Il me semble que les relations amicales ont un âge aussi, même si j'espère que c'est pas tout à fait vrai. Então, sim, completando, apesar de tudo, né, você perguntou sobre hoje,
cada relação é sempre original, mas a impressão que eu tenho, diz ele, é de que cada geração inventa o seu modo de ser jovem, então necessariamente hoje é diferente, né? E por isso é que para fazer amigos é algo, para mim, mais ligado à juventude do que fazer amor, mais facilmente. Mais c'est très spécial d'écrire d'une manière autobiographique, parce que je me souviens de Michel Foucault me disant que un bénéfice collatéral quand quelqu'un qu'on aime meurt, c'est qu'on devient maître de la relation. On peut la raconter telle que il n'y a personne pour vous, il n'y a plus personne pour vous démentir, la raconter ou la vivre même. Enfin, il ne s'agit pas de mauvaise foi ou d'hypocrisie, mais l'écrivain en plus, ô combien il est le maître. Peut-être c'est pour ça que j'ai pas voulu écrire sur ce sur quoi Hervé avait écrit aussi, parce que on n'allait pas faire une guerre littéraire. E sobre isso de escrever, né, autobiograficamente, né, é algo muito especial. E o que o Michel Foucault me disse ainda é que existe um benefício colateral quando alguém que a gente ama morre, porque a gente se escreve sobre essa pessoa, porque a gente se torna mestre dessa escrita e dessa memória, mesmo que com boa intenção. Por quê? Porque o outro não está lá para contradizer, né? Então, quanto ao Hervé Guibert, eu nem quis fazer isso durante muito tempo, porque eu não queria concorrer com ele que tinha escrito sobre si mesmo. Eu queria que você falasse um pouquinho, a gente daqui a pouco vai, em breve a gente vai encerrar, se alguém tiver perguntas, então eu convido vocês a levantar a mão e a gente faz chegar o microfone. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse livro, então, que traz a memória do Hervé Guibert, que conta aí algumas viagens, tem outros amigos vão aparecendo. Como é que esse livro surgiu? Foi uma consequência quase natural do o que Amar quer dizer? Ou não? Hervé Guibert apparaît déjà beaucoup dans ce qu'Aimé veut dire, parce que Michel Foucault apparaît beaucoup et que notre relation à Hervé et moi est énormément liée à Michel Foucault, qui nous a fait nous rencontrer, qui a pensé qu'on pouvait être amis et qui a agi de telle sorte qu'il est vraiment l'espoir qu'on le devienne. Hervé, je l'ai connu pendant 13 ans, en même temps, donc cet été 78, il est mort le 27 décembre 1991, et de fin 87 à fin 89, il était pensionnaire de l'Académie de France à Rome, la Villa Médicis, où moi j'ai été pensionnaire de 88 à 90. Donc on y a passé un an ensemble, et ensuite lui il a passé une 3e année dans le logement qui m'était attribué la 2e année, qui était un grand logement avec 2 étages, de telle sorte qu'on pouvait y vivre de manière indépendante. Et on est rentrés ensemble à Paris fin septembre 90, c'est-à-dire 15 mois avant sa mort. Et pendant tout ce temps où son état s'est dégradé, puisqu'il a appris qu'il était séropositif juste en arrivant à Rome, et que les traitements à l'époque n'étaient évidemment pas ceux de maintenant, même si ils étaient très évolués par rapport à ceux qu'il y avait à l'époque de Michel Foucault. Então, falando sobre isso, veja, o Hervé Guibert já aparecia muito no primeiro relato, porque o Michel Foucault aparece muito. E foi o Michel Foucault que promoveu o nosso encontro, que promoveu a nossa amizade e fez questão que isso acontecesse. E nós tivemos um período de convivência longo de 13 anos. Né? Ele morreu em 27 de dezembro de 91. Então, de 68 até essa época, foram 13 anos de amizade, das quais de 87 a 89, ele esteve como bolsista na Villa Médicis, e eu de 88 a 90, e depois, no terceiro ano, em que ele pôde ocupar um espaço maior,
até que no final dos anos 90, do ano de 90, nós voltamos juntos para Paris. Então, 15 meses antes da morte dele, foi o nosso convívio mais estreito, apesar do tratamento da época dele, ele acabou morrendo disso, apesar do tratamento da época dele já ser melhor do que o da época do Foucault, mas não a ponto de ele sobreviver. Et ça me plaît que sur la couverture du livre, il y ait Hervé faisant un pied de nez comme un enfant, parce que on a fait Les Imbéciles dès le début, que je l'ai connu, et jusqu'à la fin, jusqu'à sa mort. Et je trouve que, puisque ce que je raconte là, c'est lui et moi à Rome, à la fin de sa vie, quand on sait qu'il est malade et qu'il n'en a pas pour longtemps, et il y avait un côté évidemment... pas très joyeux, mais quand même, il y avait un autre côté joyeux qui était la façon qu'on a toujours eu d'être ensemble et de pouvoir faire des pieds de nez ou des imbécilités jusqu'au bout. Uma das coisas das quais eu gosto muito e gostei muito foi dessa foto que vocês tiveram a sensibilidade de pôr na capa, né? Com esse gesto dele, com essa graça que ele faz aí, porque isso era bem ele, mesmo no período final e, sobretudo, talvez no período final, porque nós fazíamos, ele já ciente de que ele ia morrer, de que era o fim, a gente só fazia bobagem, né? Só fazia coisa de menino levado, apesar de haver essa coisa triste da morte próxima, havia aquela coisa alegre das besteiras que a gente fazia, desse jeito de fazer uma careta divertida. E isso algo que fica, inclusive, do Foucault também, de ser muito brincalhão, né? Os relatos de pessoas que o conheceram sempre falam de um humor sempre presente, né? Jamais o intelectual grave, o professor, era sempre um cara que estava tirando um sarro junto com os amigos, né? Non, il était... Enfin, je me souviens, je raconte une scène où on a un fou rire, où on tombe du canapé sans drogue, tous les deux, je me souviens pourquoi même. Et oui, bien sûr, il était un esprit, je sais pas, une générosité à tout point de vue, et donc une générosité d'être aussi, et oui, assurément. E é uma generosidade que parece que puxa outra, né? Então você conta até aquele episódio em que tinha um amigo americano que acabou ficando sozinho no apartamento porque não sabiam, enfim, não sabia o que fazer com eles, então todo mundo já tinha que sair, e quando voltaram o cara tinha feito uma faxina completa no apartamento e deixado impecável, né? Quer dizer, são gestos de amizade que, embora não sejam de uma fofura no sentido kitsch, até que hoje em dia se fala muito mas são gestos de afeto que vão sendo passados para frente, né? Assim, me dá a impressão que tem C'est comme si Michel Foucault avait donné une magie à son appartement de la façon dont il l'avait conçu, et qu'à y vivre, on était contaminé en bien par cette magie. Sim, confirmando o que você disse, porque é bem isso. É como se o Foucault, que foi alguém tão generoso, tivesse conferido àquele espaço, àquele apartamento, toda uma magia que nos contaminou a todos. E nessa cadeia de amizades que vão se encadeando mesmo, tem uma figura também editora, que é a Heloísa Yan, que foi sua primeira editora no Brasil, aqui, editora do O que Amar Quer Dizer, e que foi quem fez publicar o livro aqui no Brasil pela primeira vez, e que morreu deixando muitos amigos e muitos editores muito tristes. Então, eu queria saber, da sua parte, um pouco desse contato com a Heloísa, que é uma das figuras que fazem parte dessa cadeia de... Avec Heloïsa, Yan. Je l'ai connue par un ami commun, oui. Je ne sais pas, je ne suis pas forcément la meilleure personne
pour en parler, je l'ai connue à São Paulo et je l'ai connue à Paris quand elle venait. Et j'ai été évidemment sensible au mal qu'elle s'est donné, à l'efficacité qu'elle a eue pour faire publier ce qu'elle veut dire une première fois. Mais ça faisait longtemps que je la connaissais. Notre relation était tout à fait... ça faisait plus de 25 ans. Je sais pas, on avait eu 1000 choses. Elle m'avait aidé aussi généreusement diverses entreprises. Je me souviens qu'elle avait joué le rôle d'une traductrice aussi quand j'étais venu pour Libération au Brésil et j'avais voulu faire un entretien avec Hilda Hilst qui habitait près de São Paulo, je crois. Bien. Et Eloïsa m'y avait conduit et avait conduit l'entretien aussi, si j'ose dire, puisque je ne parlais pas un mot de portugais. Et l'avait traduit et je dois dire qu'au Portugal, ils ont fait récemment un livre illustré autour de contes de Hilda Hilst et sur lesquels j'ai fait un article et j'ai été recherché dans les archives l'article que j'avais écrit à l'époque où je l'avais rencontré et je ne sais pas, ça m'a fait plaisir de lire traduction Eloïsa Jeanne dans Libération, dans ce vieil article. Mais j'ai l'impression, pour le coup, de ne pas lui rendre un hommage à la hauteur, cependant. Eu tenho a impressão de jamais tê-la homenageado o suficiente. Talvez eu não seja a melhor pessoa para falar dela, mas eu a conheci por um amigo comum, né? E nós nos encontramos tanto em São Paulo quanto em Paris. Ela foi alguém sensível e que fez todo o possível para que eu fosse publicada. Ela fez todo tipo de esforço possível. Eu a conheci por mais de 25 anos. Né? Ela me ajudou muito, e não só como editora. Por exemplo, quando eu vim para São Paulo para fazer uma entrevista com a Hilda Hilst, na época ainda trabalhando para o Libération, né? Ela não só me traduziu, como ela conduziu a entrevista, porque eu não tinha a menor noção daquilo. Né? E tempos depois, quando em Portugal foi editada uma coletânea de artigos e de entrevistas, eu tive, com muito carinho, a oportunidade de reler aquele artigo da época, né? E foi realmente, gostei muito daquilo. Obrigado. Temos aqui uma pergunta. Uma das coisas que me chamou a atenção mais fortes no seu livro foi justamente o espaço e o ambiente da Rue de Vaugirard, do apartamento da Rue de Vaugirard. A sua descrição, ao mesmo tempo que nos traz um Foucault mais privado, mais íntimo, uma relação casual com as pessoas que frequentavam seu apartamento, de certo modo, como o Paulo mencionou, encena uma micro-utopia, talvez, de alguém que durante aqueles anos, especialmente, estava lidando com a questão da existência, né, da estética da existência do indivíduo, escrevendo a história da sexualidade. Ali parecia ter um centro magnético de experimentação, talvez, de uma outra forma de vida privada. Você poderia descrever um pouco sobre isso e talvez nos dar mais elementos a respeito desse ambiente do ponto de vista material? Je ne sais pas, pour moi, ça n'avait rien d'une utopie, c'était le réel pur et dur, pur et doux, plus exactement. Je ne sais pas, oui, c'était une forme de vie qui n'était pas banale, en tout cas pour moi. Je crois que Michel Foucault a étudié toute sa vie les relations de pouvoir
Et il me semble qu'il en a tiré grâce à son intelligence et à sa générosité, la capacité à ôter cet élément de ses relations personnelles, à ce que justement sa vie personnelle puisse se passer en dehors des relations de pouvoir. Et c'est ce qui un des éléments qui le rendait si séduisant. En plus, il avait une intelligence tellement incroyable que c'était déjà séduisant en soi. Mais je dis dans le livre à un moment, j'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi intelligent et d'aussi généreux. Ça ne peut pas être une coïncidence. Et c'est un élément qui a joué dans la suite de ma vie. Je m'interromps. Merci. Désolé. É uma pena interrompê-lo, perdão. O Foucault foi a pessoa mais inteligente que eu conheci, ao mesmo tempo a mais generosa. Perdão. E ele soube, falando desse espaço, que é a sua pergunta, ele soube retirar daquele ambiente, daquele espaço, toda e qualquer sombra do que seriam relações de poder. Ele que estudou relações de poder a vida toda. Então, aquilo foi uma forma de vida nada banal, mas também nada utópica, né? Seria não o real puro e duro, mas o real puro e doce, puro e suave. Je crois qu'il utilisait ça pour œuvrer pour la liberté, c'est-à-dire pour la liberté individuelle au sens strict, pour que chaque individu puisse prendre l'assurance qui lui permette d'être l'individu qu'il était, quoi, indépendamment des règles sociales. E ele fez isso no sentido de trabalhar a liberdade de cada de nós naquele espaço, de cada indivíduo, para que cada indivíduo pudesse ser um indivíduo, independentemente do espaço social no qual estava imerso. Eu queria perguntar, porque quando a pergunta do José Lira me fez pensar, uma sensação que eu tive na leitura, que o apartamento da Rue de Vaugirard, ele me lembra muito a Factory do Andy Warhol, e o encontro de vocês me lembra assim, Lou Reed foi ali para Factory, então me parece da mesma ordem de proveito artístico e de vida, né? São gerações que se encontram e que criam uma vida nova e uma arte nova num espaço ali Eu queria te perguntar se esteticamente o que você estava observando ali, se você já era conscientemente um escritor ou se era como jornalista que você estava se formando como escritor. Eu queria te perguntar sobre esse aspecto mais artístico, o estético que o Foucault, porque o seu livro fala de vida, fala de ética, de amizade, e eu queria saber que lições artísticas de escrita ele pode ter te dado. O livro não fala muito de conversas literárias, por exemplo. Vocês não ficavam discutindo literatura, né? Oui, je pense qu'on ne parlait pas ouvertement comme ça des choses, et c'est peut-être aussi, c'est pour ça, parfois, je vois des livres qui paraissent entre un grand auteur et un auteur moins célèbre, ou peut-être célèbre, où ça s'appelle Une amitié littéraire. Et à un moment, on me disait, est-ce qu'on peut faire ça pour Hervé Linaut ? Et moi, je ne trouve pas du tout. C'est-à-dire que c'était une amitié. Je trouve que c'est beaucoup plus fort qu'une amitié littéraire. Et je sais, Michel Foucault, il a lu mes 2 premiers livres, spécialement le premier, et que j'ai dû publier sous pseudonyme, comme je raconte, parce que mon père ne voulait pas le publier sous mon nom ou sous le sien, et que les autres éditeurs ne se pressaient pas. Et c'est Michel Foucault qui a trouvé le pseudonyme qui était
Pierre-Sébastien Eudot, parce que les initiales PS Eudot faisaient pseudo. Oui, d'accord. Ça, c'est pas mal. Então, a resposta é: nós não falávamos abertamente de literatura, né? Mas alguns livros, fala-se muitas vezes de amizade literária, né? Mas eu não acho que isso seja mais forte, mais importante. O que eu acho que é mais forte é a amizade simplesmente, né? O Michel Foucault leu o meu primeiro livro, né? E acreditou que ele podia ser publicado. Meu pai não queria nem publicar e nem que fosse publicado, e menos ainda sob meu nome. Os outros editores também não fizeram fila na porta, e quem acabou encontrando o meu pseudônimo, que é pseudo, né, juntando as letras todas, pseudo, né, foi Michel Foucault, né? Foi ele que me ajudou até nesse sentido. Et ce premier livre qui lui avait beaucoup plu, je crois, et, était une manière de reprendre pour moi, de reprendre le roman pornographique qui est d'habitude écrit dans un grand genre littéraire, sous un genre lamentable, et d'y intégrer aussi toutes les questions de drogue, de trafic de drogue, de prostitution, de proxénétisme, de dépasser les bornes, mais me semble-t-il, dans un esprit comique qui emportait tout. Mais, oui, voilà. Então, esse primeiro livro que ele leu e do qual ele gostou tanto foi um modo que eu tive de retomar o gênero de romance pornô. Não se escrevia nomeadamente da maneira como eu quis. Então, nada daquela coisa lamentável, porque tem aquilo que mistura em todo romance pornô: droga, prostituição, todos os limites que são ultrapassados, todo aquele tipo de desmedida e de ambiente. Mas eu retomei isso, e eu quis retomar isso dentro de um espírito cômico. Eis o que fez que ele gostasse. E atualmente, você no começo do livro você fala de Flaubert, né? Cita as cartas ali com a sobrinha, mas olhando para a sua obra, você talvez seja mais filiado a uma vertente de Proust, no sentido de estar compondo uma obra memorialística, pelo menos nos últimos 10 anos, uma obra memorialística, uma obra de memórias, né? Queria saber um pouco a sua filiação, se é que você entende dessa maneira, mas você parece mais um proustiano do que um flaubertiano, talvez, não? Je dirais les deux, ces deux auteurs que j'aime énormément, que je relis souvent, et oui, je pense que je réponds avec retard aussi à la question d'avant. J'ai toujours pensé que je serais écrivain. Je ne sais pas, je disais je ne sais pas, que j'ai des amis qui se sont rendus compte très tôt qu'ils étaient homosexuels. Moi, je ne me suis pas rendu compte très tôt, mais très tôt, j'ai eu le sentiment que je serais écrivain, que j'écrirais, quoi. Et ça n'avait rien non plus d'extraordinaire dans le milieu dans lequel j'étais, mais malgré tout, ni ma sœur ni mon frère n'avaient eu ce sentiment, l'ont eu. Mais moi, je l'ai eu, et je pense que c'était aussi une des conséquences d'être écrivain. Ça voulait dire être en difficulté pour travailler aux éditions de Minuit avec mon père, parce que c'est pas pareil d'être écrivain et éditeur. Et en ce qui concerne Proust, en tout cas, bien sûr. En ce qui concerne Flaubert, je sais pas, j'ai en plus une affection particulière pour Flaubert, parce qu'on parlait de la nièce de Flaubert et des lettres, de la correspondance de Flaubert, et je trouve qu'aucune correspondance ne rend un auteur aussi attachant que la correspondance de Flaubert, qui est l'inverse de tout ce qu'il a voulu faire toute sa vie. Et lui qui
tenait pour que l'auteur disparaisse entièrement devant l'œuvre, a vu sa correspondance être plus importante que ses œuvres complètes, même quand on y ajoute ses œuvres de jeunesse qu'il n'aurait jamais voulu publier. Tout s'est fait à l'envers, à l'encontre de tout ce qu'il voulait, mais quand même, l'œuvre reste l'œuvre, mais la correspondance y ajoute quelque chose que j'adore. Então, retomando, eu vou responder a sua pergunta, mas eu retomo um pouco a sua pergunta anterior. A resposta é sim, tanto Proust quanto Flaubert, mas o que eu retomo da pergunta anterior? Eu sempre pensei que eu seria escritor. Tardiamente, eu me dei conta de que eu era homossexual, mas muito precocemente eu me dei conta de que eu seria escritor. E não era nada extraordinário no meio social em que eu vivi, no meio familiar, mas a minha irmã e meu irmão não quiseram, né, ser escritores. E uma das consequências disso é que, por mais que fosse natural, não foi nada fácil, né, porque ter um pai nas edições do Minuit não é nem evidente nem fácil. E com relação a Proust e a Flaubert, Proust sim, e Flaubert também, com uma afecção toda particular, principalmente pelo aspecto das cartas, né? Porque é muito... Attachant fala muito ao coração, nos prende muito o fato de que ele, Flaubert, que tanto insistiu para que o autor desaparecesse diante da obra, né, se tornasse mais presente justamente do que a própria obra. Então, a obra permanece obra em Flaubert, né, o autor não desaparece, mas a correspondência tem essa coisa carinhosa que nos prende. Muito bem. Temos mais perguntas? Quem quiser, por favor. A gente já está se aproximando do encerramento. Não? Simone, não? Muito bem. O Mathieu Landon vai estar amanhã na Livraria da Travessa, da Rua Pinheiros, às 19 horas, conversando com o Renan Quinalha, que é um especialista da cultura LGBT, e assina na revista 451 uma sessão especial sobre livros, chama Livros e Livres, que é uma sessão sobre livros LGBT de todas as áreas. Então, vai ser uma conversa certamente muito boa. E ele escolheu o Hervé Guibert, o Renan Quinalha, para estrear essa sessão na 451, quando saiu esse livro dele no Brasil, que o título é A Pessoa, ao amigo que não pôde salvar a minha vida, que não salvou a minha vida. Foi o primeiro livro resenhado pelo Renan Quinalha. Então, eu convido vocês a amanhã voltar a encontrar com o Mathieu. Mathieu, você quer falar, se despedir, fazer algum encerramento? Faire une clôture, dire un dernier mot, peut-être? Não, je sais pas, merci, obrigado. Muito obrigado a você, então. Muito obrigado a vocês, obrigado Marli, e obrigado a Simone e ao José Lira pelo convite. Então é isso, gente. Muito obrigado. O autor vai agora assinar os livros aqui no saguão. Convido vocês. Obrigado. Merci.